Olá, eu sou o pastor Alexandre Edineiva, sou pastor aqui da Segunda Igreja Batista em Pouso Alegre, Minas Gerais, e esse é o primeiro de uma série de 6 vídeos que nós vamos vir fazer sobre os anjos, né? Sobre a doutrina dos anjos, o que a gente entende sobre eles. É um assunto que nós escolhemos para deixar gravado para os irmãos nesse período de férias da Escola Bíblica Dominical, esse período que vai agora, antes do Natal, até o finalzinho do mês de janeiro. Então são 6 lições que você pode acompanhar da sua casa, viajando para a casa de um parente, ou mesmo, enfim, em qualquer lugar. Pode compartilhar com alguém, se você assim entender, que é importante. E nós vamos falar um pouco dessa questão dos anjos, né? Nós vivemos uma época em que o misticismo ele é muito grande, em volta de praticamente todos os assuntos, mas os anjos se tornaram um assunto especialmente buscado quando o assunto é misticismo, né? Então nós vamos falar o que a Bíblia, né, ensina sobre os anjos. Existem muitos livros que você compra numa livraria qualquer, que você vai encontrar lá 300, 500, milhares de nomes de anjos. E a gente vai descobrir que na Bíblia não é bem assim, né? São poucos anjos que têm um nome próprio, né? A gente vai descobrir que existem anjos de Deus, mas existem demônios, que são anjos caídos. A gente vai entender que os anjos ministram sobre a vida do povo de Deus, enquanto os anjos caídos, os demônios, eles muitas vezes atrapalham o povo de Deus. E a gente vai vendo isso, tá bom? Esse curso está sendo gravado por mim e a gente tem também aqui a nossa irmã Vanessa interpretando para Libras, né, para que a população que tem a deficiência auditiva possa também ter acesso a esse conteúdo, e assim a gente quer que o Evangelho chegue a uma quantidade cada vez maior de pessoas. Então vamos lá, vamos olhar um primeiro texto bíblico aqui, para a gente buscar, né, a base para aquilo que nós queremos mostrar. E o primeiro texto está lá em Mateus. Então eu vou procurar aqui na minha Bíblia o livro do Evangelho como escreveu Mateus, capítulo 22, versículos 23 em diante. Deixa eu encontrar aqui, está aqui, ó. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até com o 7º filho. Eles estão propondo aqui uma situação hipotética, né? Bem hipotética, apenas para testar aquilo que Jesus vai explicar sobre o assunto. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher, né? Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Olha a questão. Eles não acreditavam que existe a ressurreição dos mortos. Então eles colocam uma hipótese absurda para ridicularizar a crença da ressurreição. Versículo 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Né? Na ressurreição, então aqui Jesus já afirma que há ressurreição, né? Então, na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Então, Jesus ele coloca aí já a existência da ressurreição, né, dos mortos, e a existência de anjos, né? Então,
Os anjos, eles são descritos na Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Não existe, biblicamente, dúvida da existência dos anjos. O que acontece é que nós temos um debate sobre quem são os anjos, como eles são, o que eles fazem, qual o propósito de Deus ao criar esses seres espirituais, né? Então, essa que é a questão, mas não há dúvida se existe ou não anjos, né? E a gente vai pegar um outro texto aqui do Novo Testamento, que está lá em Colossenses. Vou pegar aqui os meus livros, Colossenses, cadê? Está aqui, Colossenses, capítulo 2, versículo 16 a 19. Vamos buscar aqui, e a gente vai ler o seguinte, olha, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Versículo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Aqui, Paulo vai falar sobre esse prêmio da salvação que está em Cristo Jesus. Mas ele cita aqui que havia já desde aquela época uma adoração de anjos, né? Essa coisa de adorar os anjos, isso é muito comum, isso acontece em várias culturas, não só no mundo hebraico, né, dos judeus, do mundo bíblico. Não, essa coisa de adorar anjo existe em outras culturas também, tá? Em outros povos, em povos pagãos. Então, aqui você já vê Paulo mostrando para a igreja que a gente não tem que ir nessa linha de adoração a anjos. Ah, pastor, mas será se isso tem relevância para a gente? Claro que tem, meu amado. Deixa eu te explicar uma coisa. O nosso culto é cristocêntrico. Cristo está no centro do nosso pensamento, do nosso entendimento, da nossa compreensão da Trindade. Porém, o fato de Cristo estar no centro não significa que os outros assuntos não sejam importantes. Uma vez eu entrei numa igreja e eu vi algumas pessoas assim, olhavam para um lado, olhavam para o outro, aquela coisa toda, aí de repente tô vendo um anjo, o anjo passou aqui, senti o vento da asa do anjo. E você percebe assim, uma distorção muito grande, né, da realidade do que são os anjos, do que eles fazem, né? Chega a ser uma adoração, chega a ser uma distorção, um desvio, né, da finalidade do culto para essa compreensão de anjo, né? As igrejas que acreditam nas chamadas revelações, eles chegam a dizer, eu estou vendo um anjo trazendo uma carta, com papel na mão, né? Então aí a pessoa interpreta lá que tá fazendo justiça, enfim. Tem muita coisa complicada. Existe uma área da teologia que é a angeologia, que é justamente o estudo dos anjos, né, referente a esses seres celestiais, o que eles são, tá? Só que a gente precisa tomar cuidado para não ficar nem num extremo e nem no outro extremo. O que eu quero dizer? Quando nós vamos estudar sobre os anjos, nos interessa, né, aquilo que se pode conhecer, aquilo que é importante. Existia uma escola, né, que até o nome são os escolásticos, né, na filosofia antiga, que eles se preocupavam em analisar o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, né, chegando ao ponto de travar debates gigantescos para tentar definir quantos anjos caberiam na ponta de um alfinete, de uma agulha, né? Debates pensando se um anjo poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo,
Se o anjo da guarda, né, se é que existe anjo da guarda, a gente vai ver isso também, se o anjo da guarda, ele começa a guardar a criança no nascimento, no batismo ou ainda no embrião? Então, fica uma discussão tão sem sentido que você perde o interesse pelo assunto. Não é isso que a gente vai fazer aqui, não. A gente quer saber o que é importante, né? Que é importante saber. Mas eu volto a dizer, o nosso culto, ele é um culto cristocêntrico. Se você vai começar a estudar teologia, você vai começar a estudar sobre a Bíblia, estude Cristo. Estude aquilo que ele deixou revelado, os ensinamentos dele, porque, como João gosta de colocar, né, ele é a exata expressão de Deus Pai. Então, nele nós compreendemos muito sobre Deus. Agora, vamos ver alguns assuntos também, porque já que os anjos existem do Gênesis, são citados do Gênesis até o Apocalipse, é um assunto a ser verificado, tudo bem? As mistificações, né? Já na antiguidade, né, você tinha uma áurea de imaginação sobre a questão dos anjos, tá? Desde a antiguidade, porque eles sempre exerceram um fascínio muito grande no homem, porque são seres que não chegam a ser a divindade, eles não são parte da divindade, né, não são parte da trindade, mas eles são seres acima dos seres humanos no sentido de constituição espiritual, são seres espirituais, né? Então isso sempre gerou muito misticismo na humanidade, né? Então eles, a atuação deles sempre foi muito, sempre aguçou a imaginação. Infelizmente, como eu já citei aqui, tem igrejas aí que parece que vivem em torno de anjo, né? Ah, é um anjo isso, um anjo daquilo, é um anjo trazendo, um anjo levando, é um anjo produzindo, é um anjo quebrando, é um anjo com espada, é um anjo com papel, é aquela coisa toda, e eu lamento muito isso, mostra uma fraqueza teológica muito grande de uma igreja, quando um assunto periférico começa a tomar lugar no culto, né? Então, vamos sempre tomar muito cuidado com isso daí, né? Se a gente pegar, por exemplo, Colossenses 2,18, que é o assunto que é o versículo que está ali separadinho, deixa eu ver, está aqui, ó. Então não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça, tá vendo? Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então é aquela coisa, a pessoa ela começa a imaginar um monte de coisa ali, e ela se sente especial porque ela tem essa imaginação toda, mas não é esse o motivo principal, nem o propósito, né, que Deus criou e nem preservou os anjos, né? Então, vamos pensar aqui algumas objeções, né, essa doutrina dos anjos. Os saduceus, como nós já lemos aqui, eles eram um grupo de judeus, né? Sempre você, quando lê o Novo Testamento, você vai ouvir dos fariseus e dos saduceus. Eram grupos opostos. Eles faziam oposição um ao outro, e muitas vezes, quando eles chegavam para tentar Jesus, para testar Jesus, eles traziam consigo questões que eram do debate entre eles ali, o que eles discutiam, o que eles debatiam, tá? Então os saduceus, eles não acreditavam nem na ressurreição dos mortos e nem na existência de anjos, apesar de terem indicações tanto da ressurreição de mortos quanto da existência de anjos em todo o Antigo Testamento, que era o texto que eles tinham disponíveis na época, tá? Então havia uma negação mesmo. Vamos dar uma olhada em Mateus 22, 23. Mateus 22, 23. Deixa eu achar aqui, deixa eu pôr a Bíblia para você. Mateus 22, versículo 23. Olha só, naquele mesmo dia, os saduceus, olha eles aqui, que diziam que não há ressurreição, aproximaram deles com a seguinte questão, né?
Então é o texto que nós lemos no início, né, de que eles bolaram lá uma situação tão absurda, querendo que Jesus desse ali um parecer, né, sobre o mundo para além da morte, né? Então eles negavam tanto a existência da ressurreição quanto dos anjos. A prova disso está em Atos 23:8. Vamos procurar aqui para a gente dar uma lida, importante, sempre que a gente confira nas escrituras sagradas aquilo que a gente afirma aqui, né? Então, Atos 23, versículo 8, e vai dizer o seguinte, aqui, percebam que está entre parênteses, né? Deixa eu pôr a Bíblia para você aqui comigo. Perceba que está entre parênteses, está vendo aqui? Versículo 8 vai dizer, os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem essas coisas. Como está entre parênteses, é uma explicação aqui que está sendo dada sobre o pensamento, sobre aquilo que estava por trás de tudo ali, né? Mateus 22:30, a gente vai ler o seguinte também, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu, que é o texto que a gente leu, né? Vai só reforçando aí a existência dos anjos. O racionalismo humano, né, que é esse culto ao racional, obviamente ele vai dizer que é uma aberração você pensar que existe espírito, que existe ressurreição, que existe anjo, que existe um mundo depois da morte, uma vida para além da morte. É lógico que eles vão alegar dessa maneira. Um dos argumentos que os racionalistas usam para falar que não tem como existir anjo é que se existe anjo, então nós somos politeístas, nós teríamos vários deuses. Mas o anjo nunca foi colocado como Deus em momento nenhum, é muito mais uma maneira que eles usam de desmerecer, né, o nosso pensamento, de desmerecer aquilo que a gente acredita. Lá em Hebreus, né, Hebreus é um livro que a gente não sabe exatamente quem escreveu, né? Alguns acreditam que foi Paulo mesmo que escreveu, eu acredito que é bem improvável, porque o estilo é diferente, mas o fato que o servo do Senhor que Deus usou aqui para escrever Hebreus, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim, ó, quanto aos anjos, ele diz, né? Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Então, afirma aí a existência desses anjos. A gente vai ver isso em toda a Bíblia, em toda a Escritura sagrada, tá bem? Tem a questão também do materialismo, né, no pensamento materialista, né, que vai negar a existência do mundo espiritual como um todo. Ele simplesmente ignora isso, então não tem o que fazer, né? Tem a questão do espiritismo, né? O espiritismo, por outro lado, ele vai explicar os anjos como sendo uma das últimas etapas da reencarnação. Então você vai se tornando uma pessoa melhor, reencarna melhorzinho, se torna melhor, reencarna melhorzinho, se torna pior, vai lá, tem um karma e vai. Eles vão entendendo que você vai evoluindo e que o ser angelical, na verdade, é alguém que evoluiu tanto até chegar nesse ponto aí de ser considerado, né, ser um anjo, né? Novamente em Hebreus, no capítulo 9, deixa eu achar aqui para gente, Hebreus capítulo 9, no versículo 27, deixa eu pôr aqui para você acompanhar comigo, 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer só uma vez, e vindo logo depois o juízo, esse texto a gente cita muito quando a gente vai falar sobre essa questão de compreender que existe reencarnação. E aqui a gente pode usar para refutar, né, essa coisa dos espíritas dizerem que é um grau elevado de reencarnação, se torna um anjo ali, né? Não existe reencarnação, né? A gente compreende que cabe ao homem morrer uma única vez, né? Morre uma vez só.
e depois disso vem o juízo, vem o julgamento, né? Vem Deus nos analisando, né, nossa forma de viver aí. Para dar continuidade aqui, a gente precisa entender que mesmo no mercado evangélico, você tem um apelo muito grande a essa coisa do imaginário em volta dos anjos. Então, isso pode trazer vários problemas de interpretação, vários problemas de compreensão daquilo que Deus fez através dos seres angelicais, né? Então Deus ele tem trabalhado, né, durante toda a sua história, né, para deixar de alguma maneira registrado ali que existem sim anjos e também existem demônios que são os anjos caídos, né? Mas a gente não pode permitir nunca que isso se torne um objeto de desejo, um objeto de adoração, tá? Então a Bíblia, no Antigo Testamento, vai aparecer a citação de anjos em 108 vezes, no Novo Testamento 175 vezes, sendo que dessas 175 vezes, 72 só no livro do Apocalipse, né? Então quando você tem aquele encontro da igreja com Cristo, então você tem ali vários seres celestiais sendo citados. Mas eu quero citar nessa primeira aula algumas referências de anjos no Antigo Testamento e no Novo Testamento para você ter compreensão. Então, logo em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, né, nós vamos ter ali a menção, né, são mencionados querubins que são colocados por Deus com espadas nas mãos para guardar o jardim do Éden, né? Então você tem uma citação logo no primeiro livro. Quando a gente vai para Êxodo, a gente chega lá no capítulo 23, versículo 20, depois o 32, 34, tá? A gente vai ter a menção, né, dos anjos indo adiante do povo, né? Como que mostrando o caminho que aquele povo deveria percorrer rumo à Terra Prometida. Em Números, Moisés faz referência a essa proteção dispensada pelos anjos de Deus à nação de Israel, né? A gente vai encontrar isso em Números 20, versículo 16, Números 22, versículo 31 em diante. Vamos achar citações nos livros históricos, então nos Juízes, nos Reis, em Crônicas, nos livros poéticos. No livro de Jó, por exemplo, logo no capítulo 4, versículo 18, a gente tem Elifaz, que era um dos amigos de Jó, né, citando, né, essa crença na experiência que ele cria nessa experiência de algum tipo de relacionamento com anjos, né? Ele menciona isso ali. Nos Salmos, a gente vai ter citação dos anjos do Senhor no capítulo 29, no 91, no 103, e por aí vai. Muita coisa que a gente pode encontrar ali. Isaías, no capítulo 6, versículo 2, ele vai falar que por cima do templo do Senhor, os serafins ficavam voando. Ah, o que é querubim? O que é serafim? A gente vai ver aí na sequência, só vai acompanhando com a gente. Tudo bem? Mesma coisa em Daniel, e por aí vai. Novo Testamento. A gente já começa no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, versículo 20 em diante, quando um anjo do Senhor, né, o anjo Gabriel, é enviado até José para lhe avisar que ele seria esposo de Maria, que Maria daria à luz, ainda virgem, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos aí a citação em Lucas 1, versículo 26, agora o anjo Gabriel aparecendo a Maria, dando a ela a notícia que ela foi agraciada, que Deus olhou para ela de uma maneira diferente, né? Também para Zacarias, o anjo Gabriel aparece em Lucas 1, capítulo 1, versículo 11 em diante. Então nós temos logo na abertura do Novo Testamento a presença aí desses seres angelicais trabalhando para Deus, né? A gente vai ver isso em Atos, né, no primeiro capítulo, quando Jesus ele é elevado aos céus novamente. Ele deixa a sua existência aqui na terra, volta para os céus, e você tem ali a presença dos anjos naquela cena, né?
1 Timóteo 3,16 também, a gente vai ver lá, Paulo, né, ensina que quando na terra, Jesus foi assistido pelos anjos, né? Jesus teve ali amparo dos anjos. E como eu já falei, no Apocalipse nós vamos ter 72 citações desses seres angelicais. Então os anjos existem sim, mas será se todo anjo tem nome? Será se toda pessoa tem um anjo da guarda? Será se tem um anjo parado na tua porta para não permitir que nenhum mal entre na tua casa, né? A gente vai falando dessas coisas aí no decorrer dos estudos. O que é importante para mim, meu amado? Deus tem que ser, na pessoa de Jesus Cristo, o centro do teu culto. Todos os outros assuntos são assuntos periféricos ao nosso entendimento e à nossa adoração a Jesus Cristo. Mas vale a pena conhecer um pouquinho de cada coisa, então acompanhe com a gente aí os próximos estudos, e eu tenho certeza que Deus vai trabalhando no teu coração, mostrando para você um pouco mais sobre a revelação dele. Deus te abençoe. Se inscreve aí, aciona o sininho, né? E se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, pode dizer que não gostou e pode criticar lá, não tem problema nenhum. A gente está aí à disposição. Que Deus abençoe a sua vida.